E aí, pessoal, estamos aqui em mais um Mestre Talks, hoje com meu grande amigo, Cleomar Hereno. Ele, além de produtor rural, empresário do agronegócio, forte aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul. Hoje é responsável pelo arroz da família Marçal. E além de empresário de sucesso, ele é mentor de empresários. Hoje, ele ensina as pessoas a trilharem o caminho, desviando aí dos maiores percalços que tem. Como é que você tá, meu irmão? Prazer em te receber. Prazer é meu, mestre Emerson. Mais uma jornada aí no podcast. E mais uma vez, assim, grato aí pelo convite, pela oportunidade. E, de fato, essa jornada aqui tem feito grande diferença nas nossas vidas, né? E a gente aprende aqui que a gente precisa vir também para transbordar. Sim. Por isso que hoje, além da nossa atividade empresarial, a gente também está nessa jornada aí de mentoria. Ensinando. Porque foi através da mentoria que a gente chegou aqui, né, Emerson? Com certeza. Então, não faz sentido a pessoa não usar uma mentoria. Ela aprende muito mais rápido. Ela economiza tempo. E hoje não, sempre, tempo é o seu maior ativo. Se você ainda não descobriu isso, está no caminho errado. Muda a rota aí. Você precisa entender que aprender rápido e executar é o que vai te levar para onde você quer chegar. As mentorias hoje muito usadas, né? Que a gente já vive num meio aqui em que mentoria é um termo comum, né? Mas muitas pessoas nem têm acesso, que na verdade a mentoria é uma ferramenta, né, que foi organizada, estruturada de forma a entregar para as pessoas ferramentas para que ela acelere seus processos, né? Então, quando eu cheguei aqui iniciando o meu processo e eu entendi de fato o que significava essa entrega, de que alguém que está à tua frente, alguém que já chegou onde tu quer chegar e que facilita o teu caminho, não vai fazer por ti, mas que vai te dar indicações de que aquilo que tu poderia fazer sozinho, tu acelera, tu pode fazer mais rápido, com menos erro, com mais economia de energia, ou seja, aproveitando melhor a energia, pelo próprio direcionamento do conhecimento, da informação e da prática, porque conhecimento a gente sabe que tem disponibilidade, hoje com a inteligência artificial tu tem todo o conhecimento que tu queres, né? Mas o mentor, ele te coloca em xeque, o mentor ele te coloca em desafios. E eu demorei bastante para entender, Emerson, de fato, assim, de que no início eu vim buscar conhecimento. Eu tinha essa ideia do conhecimento. E estou aqui há quase 2 anos aqui no ecossistema. E, de fato, eu acelerei agora nos últimos meses. Nos últimos 6 meses, vamos dizer assim, mas mais nos últimos 2 a 3 meses. Porque quando eu decidi, de fato, me colocar nos desafios, né? Tanto que esse projeto empresarial aí da Alimentos Família Marçal, porque começou com arroz, hoje é arroz, feijão, e a gente já está falando de outras coisas, falando de café, estamos falando de algumas coisas, em seguida a gente vai trazer as novidades, muito, né? Porque a gente percebeu que isso tudo é um caminho, na verdade. A família Marçal é um propósito, né? Por trás de tudo isso é usar o alimento por um propósito maior. Boa. Que é entregar o reino. Muito bom. Que é entregar o nome Marçal para as pessoas, o significado dessas transformações que o próprio Marçal tem provocado em quem passa, quem tem algumas experiências com ele, ou quem, como se diz, passa pelo Marçal, né? Então, existe todo um conceito por trás, porque não é simplesmente um projeto de alimento, não, tem todo um conceito de nobreza, qualidade, sim, entrega, inteligência, né? Então esse é o propósito maior desse projeto. Legal. Então, voltando um pouquinho para as mentorias,
quando a gente se coloca nesse caminho, a gente percebe as transformações, a gente aceita os desafios e percebe que, de fato, o nosso, como dizia o Thomas Hobbes lá, o homem é o lobo do próprio homem, né? Então, assim, muito daquilo que a gente deixa de fazer é que nós também nos limitamos. Nós nos colocamos os próprios limites. Quando tu tá andando num ambiente que tu é provocado e que tu começa a aceitar desafios e tu começa a transcender os desafios, tu percebe que tu pode fazer muito mais. Com certeza. E isso se aplica em todas as áreas da vida. Sim. Então, a mentoria ela tem essa abertura de possibilidades e de aceleração. Sim. Por que é tão importante hoje as transformações em função dessa exposição com quem está à nossa frente, né? Mentoria é fundamental hoje, faz parte desse século. Não é à toa que a maior parte dos bilionários estão ensinando. Antigamente isso não era comum. Você conhecia as empresas, não conhecia os donos da empresa. Hoje está aqui o Cleomar, que é dono... É indústria de arroz que chama mesmo? Indústria de arroz. Então, ele é um industriário do arroz. E hoje ele está, além de empresário, ele está fazendo mentorias e está colocando, né, a cara à frente dos produtos. Um dos mais conhecidos aqui, porque é o meio que a gente está, é justamente o arroz da família Marçal. Não só isso, agora tem o feijão, como disse, está para entrar café e outros produtos. Isso é muito interessante, porque é um crescimento. Isso mostra a conexão com quem você tem. Diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. É muito interessante você estar falando de mentoria agora, porque é o que faz sentido. Muita gente acha que mentoria é só ensinar o que sabe. E não é. Mentoria também é ensinar onde errou, o que fez errado. Que isso ajuda demais as pessoas. Saber o que não fazer, às vezes é mais produtivo que saber o que fazer. O que você acha disso? Certamente, se tu tiver uma orientação sobre os riscos, faz com que tu trabalhe melhor tuas hipóteses. Mais assertivo. Mais assertivo. E quando tu te depara com o teu eu do passado, um exercício simples. Tá. O Cleomar de 10 anos atrás. Tá. O que o Cleomar de hoje diria para o Cleomar de 10 anos atrás? Acelera. Acelera. Acelera, mas observa mais. Boa. Acelera, mas Calma, com calma. garante a tua integridade interna. Acelera, mas não fica ouvindo demais a todos. Te aconselha com as pessoas certas. Olha com cautela. Acelera, mas não tenha pressa. Não tem pressa. Presta atenção nos fatos do aqui e agora. Não olha demais para o passado. Olha só quando tem que fazer alguma pesquisa rápida lá. Não foca a tua mente no passado. Não sonha demais com o futuro sem aplicar o agora. Presta atenção, viva o agora. Desfruta o caminho. Transborda, porque a forma de transbordar é a forma de reforçar mais o teu conhecimento. Melhora a tua entrega para as pessoas que estão à tua volta. Protege quem está contigo, caminhando contigo. Blinda a tua empresa, blinda as pessoas. Constrói uma cultura onde tu governa, né? Te fortalece, aprende para governar, governa. Muito bom. Seja exemplo. Pelas coisas simples, Emerson. Cuida da tua saúde física. Leva essa cultura para a tua empresa, mas não através só do conhecimento. Através da prática de tu acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, quando teus funcionários chegarem, tu já está chegando da corrida, tu recebe eles suado ali, percebe que isso aconteceu lá na empresa. Eu tenho o meu gerente lá, Tarciso, que é a pessoa que está abaixo de mim, que hoje está tocando de fato, porque eu estou aqui porque tem uma equipe que eu montei lá, que eu estruturei lá uma cultura. O Tarciso perdeu 28 quilos em 6 meses. Bom demais.
sem medicamento, com o quê? Quando ele tomou a decisão, ele está correndo 5, 8, 10 quilômetros por dia, fazendo jejuns. Ah, faça jejum. Entenda o porquê do jejum. Isso é um tipo de, de cultura que tu só pode aplicar na tua empresa se tu, de fato, for sim. exemplo. E se tu praticar aqui nesses ambientes, provar. Porque assim, o meu primeiro jejum de 100 horas, tu participasse junto naquele momento, para mim era uma coisa quase... Era uma barreira. Por que eu fiz? Porque eu estava num ecossistema, num grupo. Todos os dias nós tínhamos a reunião com o Pablo, tinha uma leitura bíblica, tinha uma pregação, 6 da manhã, lembra disso? E no final teve uma entrega do jejum lá na escola. Só com quem tinha feito o jejum. Não, eu fiz, mas eu não estava aqui. Tu não estava. Pois é, mas assim, ó, a questão, essa experiência, ela foi, para mim, ela foi ponto de inflexão. Era um desafio, eu tive um entendimento maior, só que eu levei isso à frente e hoje eu fiz com que muitas pessoas que andam comigo entenderam isso, né? A vantagem do jejum, os ganhos que se tem. Então, eu estou usando o jejum como exemplo, a corrida como exemplo, o jejum como exemplo, porque isso é cultura, né? É cultura. A questão assim do cultivo espiritual, isso é produto da mentoria que eu vim fazer. Sim. Eu vim, na verdade, buscar eficiência para minha empresa. Vim buscar aprender a vender. E, na verdade, o que aconteceu comigo foi uma mudança da minha estrutura de pensamento. Eu tinha uma coragem total no ter. Tem que ter para poder. Hoje eu entendi diferente. Tem que ser, tem que me levar para o ter ser consequência disso. Porque é o que eu tenho dito assim, a paz que excede a todo entendimento é produto de um cultivo interno. E tu não consegue manter esse cultivo interno se tu não estiver inserido no ambiente. Então, quando a gente fala que vamos fazer uma mentoria, vamos juntar um grupo, vamos trazer pessoas, vamos criar um movimento. Porque a solução dos problemas empresariais são sempre olhados sobre a ótica empresarial dos fatores externos, que nem está no Brasil hoje, muito problema, porque não depende é muita questão externa. Só que a solução para isso ela começa no interno, na transformação do líder. E o que muda? A nossa percepção é o que está à nossa frente. A gente se colocar em humildade para ver quem está à nossa frente e exercer esse processo de aprendizado. É isso que eu vejo hoje, e é de fato o que vai acelerar a mudança no nosso país. São as pessoas que estão despertando para isso. Concorda, Emerson, mestre Emerson? O que tu me diz agora? Claro que eu concordo. Concordo em número, gênero e grau. E mais que isso, que bom. Se essa dica que você está dando para o seu eu de 10 anos atrás for a mesma que você vai entregar para os seus mentorados, ou que você já entrega para os mentorados que você já tem, não tem como dar errado, irmão. Você foi assertivo em tudo. Esse é o caminho que precisa para fazer as pessoas alcançarem o objetivo. A maioria das pessoas e dos empresários estão perdidos, achando que o problema das empresas estão na empresa. E tu sabe, Emerson, que quando eu comecei a transferir esse conhecimento, eu me dei conta de uma coisa que a clareza sobre os temas, para mim, ficou muito maior. Quando eu entrei no processo de ensinar, por exemplo, sobre as 7 camadas da identidade, que é um tema que a gente fala, né? Projeto, autoimagem, autoconhecimento, QI, QE, QS e transbordo. Quando a gente fala sobre as 7 camadas de identidade, quando eu fui falar sobre isso, depois de ter estudado, nos dias seguintes que eu vivi, após essa temática que eu ensinei, eu simplesmente via tudo isso na prática. Então, o mentor, por que ele afia?
o André aceita o desafio de se tornar, esse foi um desafio que o Pablo me colocou, que eu tinha que passar parte da minha experiência. Eu tinha que estruturar minha empresa, fazer parcerias e tudo mais, mas que eu tinha que entregar, transbordar o que eu carregava. E quando eu comecei a fazer esse processo, eu entendi que talvez um dos maiores ganhos é meu, porque Sim. começa a consolidar e ter mais clareza sobre isso. Então, o transbordo é uma parte do processo de consolidação em mim, daquilo que eu estou aprendendo e transferindo isso para as outras pessoas. E o melhor disso é quando tu percebe que isso tem um efeito prático. Quando isso impacta uma pessoa, que é o caso prático, mensurável, cartesiano, perdeu 28 quilos em 6 meses. A esposa passou a caminhar junto, a esposa passou a fazer atividade física junto. O casamento fluiu mais. Aí, Muda uma família, que pequenas muda coisas uma que tu região. mexe muda completamente o resultado. O que eu tenho lá? Eu tenho lá um parceiro, um colaborador muito mais ativo, Sim. com clareza mental, que certamente vai errar menos. É o ganha-ganha. Todo mundo ganha. Esse é o processo que ninguém perde. Todo mundo ganha. E é muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta que você deveria fazer ela para mim. Eu te conheço há quase 2 anos. Verdade? Mais de 1 ano e meio. Sim. Então pergunta para mim se eu acho que você mudou alguma coisa ou se é o mesmo. Emerson Carvalho. Não, vamos fazer um pouco diferente. Você conheceu há 2 anos atrás? Lembra lembra de uma pessoa que você conheceu no Conselheiro, que entrou com você lá aqui no restaurante da Jane, aqui no 2º piso, almoçou contigo e entre outros conselheiros. Aquele cara lá de 2 anos atrás, o que ele tem a ver com esse que está aqui na tua frente hoje? O que teve alguma evolução, teve alguma mudança nesse cara? Cara, aquele cara lá... Cara, eu gostei dele desde o começo. Sabia que eu gostei daquele cara lá? Por Mas que tu gostou dele? eu não sei, porque tinha alguma coisa nele ali. Ele era honesto, era sincero. Abria o jogo, ele não tinha problema em mostrar nada. Ele se abria, de verdade. E só uma pessoa muito forte tem coragem de fazer isso. Só que ela ficou um tempo, né? Depois ela sumiu. E como a maioria foi embora. Acho que deu tempo dela, eu acho que deu. Naquela época, acho que era 4 meses só que era mentoria. Sim. Eu acho que foi embora. Entendeu? Mas para minha sorte, você vê aqui que está representando ele aí numa condição totalmente diferente. E você tem muito daquele cara. Todos aqueles princípios bons daquele cara, eu vejo nesse aqui. Mas eu vejo uma outra pessoa. O que tu vê hoje? Hoje eu vejo um cara decidido, um cara que sabe o que quer, um cara que tomou decisões, um cara que não vejo medo. Eu via medo, não vejo mais medo. Mas tem uma coisa muito legal, ainda mais nesse cara que eu quero te falar. E você acha que não lembra disso, mas eu vou fazer você lembrar. Eu já sabia que você ia ser mentor. Mesmo quando você não era esse cara. Teve um dia que a gente estava discutindo sobre mentoria. E aí você falou, eu tenho que montar mentoria. Eu não sei o que lá. Aí um amigo nosso na mesa falou assim, eu vou ser seu primeiro mentorado. Dá seu Pix aí. Comprou sua mentoria. Lá naquela época, comprou na planta. Eu tive com ele essa semana aí. Ele vai ficar muito orgulhoso de saber que o valor que ele adquiriu naquela compra cresceu muito. E é isso, irmão. Realmente você está no caminho certo. É uma família maravilhosa. Está no caminho certo. Um empresário de sucesso. Que como todo empresário teve que fazer de tudo. Teve problemas, ajustou os problemas, mudou rota. Ainda, qual empresário que ainda não tem problema? Não sei se tem, mas deve ter, porque é natural que nós tenhamos. Não é fácil a vida de empresário.
principalmente, infelizmente, com o governo que a gente tem, que não valoriza, principalmente quem é empresário do agronegócio, que é o que coloca a comida na nossa mesa, mas hoje tem praticamente uma parceria, praticamente uma sociedade que está colocando o arroz do Pablo aí no mercado, da família Marçal. É conselheiro dos brabos aqui do Marçal. Então, num meio de crescimento muito grande. E de verdade, eu tenho uma honra de tê-lo como amigo. Está nos meus house de amigo aqui. E eu não tenho dúvida que aonde você vai levar muitos empresários é um lugar muito alto. Você tem potencial, tem muita bagagem. Tem muita bagagem. Os anos foram bons para você. Tudo que você passou tinha um propósito, e é ensinar. Quando você falou de mentoria, você foi muito claro o que você quer entregar. Tem como, meu irmão. Os empresários estão precisando disso. Mas aquele Cleomar, de quase 2 anos atrás, ele tinha tudo isso, mas precisava vir para fora, né? Precisava aflorar. Tinha muita coisa que precisava reorganizar dentro. E depois que reorganizou, virou esse novo homem aí. Que eu tenho muito orgulho de estar batendo papo aqui. E eu quero saber exatamente como é essa mentoria. Eu não, tem muita gente que quer saber lá. Como que as pessoas acessam todo esse conhecimento que você adquiriu? Como que estar fazendo o arroz da família Marçal? Você já falou da honra, porque não é só mais um arroz. Não tem a ver só com a extrema qualidade que ele tem, que a gente sabe que tem. É muito mais que isso. Eu lembro dessa passagem do Pix. Eu acho que só nós dois lembramos, hein? Mas ninguém. E ele? Quem fez? E ele? Kelvin Cleto. Lembro do Kelvin, nós estávamos no Leandro, Quer que eu te Paulo. dê uma boa notícia? Sobre o Kelvin? Eu sei que ele tá voando, né? Fez o primeiro evento presencial dele esse final de semana e eu fui lá. Fiquei o dia inteiro no evento para estar junto. Poxa, abraço aí, Kelvin, você. Vou mandar um corte ali para ele. Ele tem muitos créditos comigo, o Kelvin, coração grande. Conosco. Né? É um cara especial. Assim, e foi ali, de fato, foi o Leandro provocou o Kelvin. E tu vê como a gente aí vem o que tu falaste, né? A gente é lento. Eu não diria que é lento, Emerson. Eu diria que tudo tem o tempo de maturidade no processo. De maturação, é normal. Os mais jovens, eles são mais ágeis em algumas coisas. Mas falta maturidade, falta alguma coisa. E outra. Uma coisa é certa, irmão. O valor do tempo para nós é um pouco maior do que para os jovens. Porque em condições normais, a gente tem menos tempo que eles. Uhum. E se a gente tem menos tempo, a gente tem que valorizar. Então a gente precisa saber se realmente a gente quer isso. Não é sobre o que tem ou não que fazer. É se a gente quer isso para o nosso tempo. Então eu tenho certeza que no seu caso foi ver se era esse movimento que você queria, se era isso que o seu coração mandava, se era isso que era o melhor para sua família. Eu não tenho dúvidas que foram essas decisões que fizeram com que parecesse mais lento. Talvez para alguma pessoa de fora. Eu sempre tive essa predisposição, tanto é que trabalhei com assessoria, consultoria agronômica, e na minha jornada de servir um CLT nessas cooperativas, eu trabalhei na área de qualidade total, e depois eu montei o meu negócio. Tem muitos cursos, né? Até no exterior, né? Isso, que eu fui, depois teve a falência, fui buscar autoconhecimento, buscar esses cursos que tu falaste do exterior. E hoje eu olho com uma tranquilidade, Emerson, porque o que eu vejo? O principal divisor, a grande diferença que eu percebo, que era o grande conselho que eu daria para o Cleomar naquele período, é o ponto de inflexão, a mudança de olhar, da ótica do que olhar, né? Porque eu digo, se tu olhar mestre Talks aqui, tu enxerga com conselheiros, aí tu inverte aqui, tu vai ver uma outra imagem. Então, conforme a ótica que tu olha, é a mesma. No entanto, tu vê
de acordo com a tua ótica. O que que acontece? Nessa ótica aqui, o Cleomar seguiu teimando para fazer mais do mesmo, para sair, para resolver daquele jeito, até que ele quebrou. E aí foi preciso ele quebrar, sofrer, para ele inverter o olhar e ele enxergar as mesmas coisas sobre a outra ótica. Onde que está o ponto de represamento ou de lentidão do processo? Se o Cleomar tivesse aqui, se tivesse com os ouvidos abertos, coração ensinável, para ele de fato ter escutado um conselheiro, um mentor, ele ter invertido o olhar rápido e ter movimentado rápido, ele não teria dado um mergulho de mais de 10 anos, 15 anos para estar aqui dizendo isso. Eu estou conseguindo dizer isso aqui agora, mas eu poderia ter feito isso de forma muito mais rápida, porque eu não saí do meio que eu estava. O que eu percebo? Eu de fato mudei quando eu saí do meio, Emerson. Sim. Então, o que acontece com as pessoas que estão com problema? Elas não conseguem sair, elas não se sentem capazes, elas se culpam, elas se vitimizam. Então, essa explosão do meio, sair fora disso para um outro ponto, é que muda completamente a perspectiva da vida da pessoa e a possibilidade de tu ressignificar isso. Então, o que eu diria hoje, então você falou da questão da mentoria, você está com um problema, você tem que conversar com pessoas que estão em outros ambientes, que já tiveram suas experiências, que têm a possibilidade de apontar caminhos de mudança e transformação, porque a mudança e transformação ela é de fato interna. Quando tu muda internamente, por mais que o problema permaneça, o natural é que quando a gente está sobre o peso do problema, a nossa mente ela torna o problema muito maior do que ele é. Quando tu sai desse ambiente e tu te coloca em ambientes diferentes, como eu me coloquei aqui, tu percebe que o problema é o mesmo, só que tu olha ele de uma ótica diferente e ele se reduz. Porque a tua capacidade de resolver amplia, porque a tua exposição aumenta, a tua musculatura aumenta. E a musculatura, ela está associada ao básico. De fato, tu trabalhar as miocinas aqui, ó, para te ter mais saúde, para o teu cérebro, para tu ter menos inflamação no corpo, para o teu cérebro ter mais clareza mental, para eu chegar contigo e pegar um conselho com quem ensinou, treinou lutadores. Olha a luz que é estar com um cara como Sim. tu. Nós aqui no Conselheiro somos os, digamos assim, os maduros, né? 60 anos, 58 anos. Eu estava conversando, cara, olha isso aqui. Ele é um cara especial, Emanuel. Eu tomei uma decisão de fazer agora, semana passada, um Iron Man. Né? Ivan e o Dr. Kelson. Não sei o quê. Agora, por que isso? Porque eu estou nesse ambiente. Eu vou, como eu estava comentando, eu vou treinar. Eu nem estou inscrito, mas eu acredito que eu vou ainda conseguir me inscrever. Estou me movimentando para esse ano. Mas a decisão de domingo, fui correr e decidi. Eu consigo ou não a inscrição, eu vou treinar até. É isso aí. Tá entendendo? Então, assim, o que é isso? Tá querendo mostrar? Não. Eu estou mostrando o seguinte, que são as decisões que mudam. E as decisões, elas acontecem em função da tua transformação dos ambientes que tu está exposto. Então, 2026 é o ano das habilidades, que é o desafio do Pablo para o grupo aqui do ecossistema, especialmente os players e os conselheiros, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acelerar meu processo, me colocar em ambientes e tenho que promover movimentos para trazer mais pessoas para isso. Essa, para mim, é a grande entrega da mentoria. Os negócios são consequências. Por quê? Porque se hoje nós estamos com arroz família Marçal, porque é uma consequência de um processo, de um percurso para chegar que o Pablo não possibilita a ninguém evoluir
alinhado com ele, se ele não conhecer a pessoa, se não entender quem a pessoa é. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que isso é uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma grande promessa, e ao mesmo tempo que isso muda completamente a dinâmica até dos negócios, Emerson. Total. Tá, entende? Então, quando a gente fala assim, ó, mentoria em negócios, a primeira coisa é ganhar dinheiro. Não, não. De fato, é mudar, se transformar e no caminho, no percurso, tu oportunizar para ti, para as pessoas, acessos a novas oportunidades também de ganho material. Claro, faz parte. Então, é isso que eu percebo que são as maiores transformações que a gente está vivendo aqui e que a gente está vendo todo dia pessoas chegando e que é uma responsabilidade também, do mesmo jeito que a gente está colhendo isso, a gente passar a transbordar e fazer com que mais pessoas... Porque a sociedade só vai mudar quando cada um fizer a sua pequena parte. E quando que a gente, de fato, inicia um processo para mudar o nosso meio? É quando nós iniciamos a mudança Dentro de nós. dentro de Primeiro. nós. Então, É isso, irmão. Vou te fazer uma pergunta, aproveitar, sobre arroz. bom, Cara, a plantação de não me arroz, aperta. a plantação de arroz, ela é sempre tipo num brejo? Não, Não, tem vários tipos de plantação. tem vários tipos. Depois eu te falo por que eu perguntei. Então ela tem normal, em solo normal. É para cada tipo de arroz? É isso? É diferente ou não? Não, assim, ó, existem várias formas de cultivo do arroz. Existe arroz de sequeiro que é sem irrigação. Tá. É, Sem irrigação. sem a irrigação da chuva, né? Natural. Regiões que plantam, mas já é são variedades que produzem menos. Tá. Centro-Oeste tem arroz de sequeiro e tudo mais. Tem arroz, hoje estão cultivando arroz irrigado em pivô central, mas o arroz, por origem, tanto é que a única planta que ela desenvolve um sistema chamado erênquima. Sob solo inundado, É. ela consegue respirar, porque ela tem um sistema. Erênquimas são meristemas que levam à possibilidade a uma oxigenação das raízes via folha. Então, o arroz, de fato, esse arroz que a gente consome, arroz agulhinha tipo 1, o que é mais cultivado é arroz sobre solos inundados. Não necessariamente são sobre pântanos, porque nós lá na nossa região, a região de melhor qualidade de arroz é a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Dentro do Rio Grande do Sul, solo de basalto. É na coxilha, onde que tu faz contenções, que nós chamamos de taipa lá, que tu vai e faz irrigação por inundação. São as maiores produtividades, qualidade de grão, que é da onde vem esse arroz que a gente está fazendo família Marçal. Ah, legal. Então, e o arroz é uma cultura de altíssima tecnologia, tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento, teve muito ganho de produtividade. Tanto é que hoje os preços até estão um pouco mais baixos, Por causa teve disso. uma crise de preço hoje, porque tem uma oferta grande de arroz, porque cresceu as produtividades, Que bom. foi ampliada as áreas. Então, tem muito ciclo. O Brasil tem Sim, muito essa questão do ciclo, né? todo o alimento. Então, Mas sabe por que eu te perguntei isso? Porque na China ele é assim, muito na China. Eu sim. já vi plantações e o meu mestre, ele falou uma coisa muito interessante. Quando a gente ia para comer junto, né? Ou num templo, ou no próprio, no templo do nosso mestre, do meu mestre de Kung Fu e de Tao também. O que acontece? Ele pedia para as pessoas nunca encherem o prato. Ele falou, come quantas vezes quiser, mas não deixa a comida no prato. E eu lembro que ele falava muito bem, que ele falava do arroz. Ele falava assim, vocês precisam aprender o quanto suor é derramado embaixo de sol para se conseguir extrair 1 grão de arroz. É muito suor. Como eu não vi o processo todo, eu imagino que lá, ou na região da onde ele era, deveria ser muito manual esse processo.
E pelo que ele falou, né, pela lembrança que eu tenho disso, então eu imagino aquele terreno inundado e a colheita sendo feita no sol do meio-dia, batendo na moleira, com as proteções que você conseguia ali, e colher. Então ele falou assim, o suor que é despendido para se extrair 1 grão de arroz, então não pode nunca desonrar isso no prato. Isso não pode ficar no prato. Entendeu? E era bonito, eu não lembro os termos certinho, mas alguma coisa assim. E aí eu sei, isso é uma coisa que faz parte de mim, né? Então, eu ensino para meus filhos, tudo. Mas era do arroz que ele falava, não era de outro alimento. Agora tu falou, Emerson, e me remeteu a um pensamento aqui. Hoje a gente está falando dos orientais, né? A própria questão da obesidade, muito nos americanos e tudo mais. Hoje tem até, eu vejo assim, uma subvalorização do alimento natural como o arroz, que ele é considerado um alimento funcional, inclusive para os atletas, né? Sim. E muitas vezes é até combatido porque é carboidrato. É. E na verdade é o seguinte, se tu olhar para os orientais, Não, a base da alimentação. A base é arroz, não tem oriental obeso, não. Entendeu? E aí é o seguinte, eles comem muito arroz. Mas por trás disso tem o seguinte, por que tem que resgatar um pouco? Cara, eu falei e fui estudar. Eu podia ter feito qualquer outra coisa, mas alguma coisa me chamou para estudar e entender por que eu tinha falido. Eu era referência, família não tinha, não era mal, tudo mais. O que faltava? O que faltou, na verdade? Faltou profundidade, maturidade. Então, assim, essa questão da superficialidade que a gente está vivendo está afastando a natureza, o humano, está afastando do seu centro. Aí quando tu falou do teu mestre, do arroz, do respeito pelo alimento, do respeito por de fato, assim, ó, lembrar que de onde veio, as pessoas estão, de fato, perdendo isso e perdendo muito mais do que isso. Porque ao perder isso, elas perdem a verdadeira essência da vida, que é essa profundidade que, se tu olhar para o oriental, ele tem isso de forma muito mais viva. Muito. Então, tu começa a escutar isso, Emerson, e para mim está o grande ouro do negócio. Cara, tu é um cara que viveu tua vida entre os mestres, se tornando mestre. É isso. Cara, se tu não chegasse aqui, se tu não topasse esse desafio de estar aí, entrevistando vários, tu não ia entregar o que tu tá entregando. Tá entendendo? Então, assim, o grande problema é que as nossas crianças precisam disso. Precisam. Eu, cara, me tornei pai, todo mundo sabe, com 54 anos. Eu tô aqui coisa por causa mais da minha linda filha. do mundo. Então, o que eu digo, Emerson, eu preciso me trabalhar para eu conseguir eu amadurecer. Ah, não, tu tá com 57, 58 anos, tu tá te achando... Realmente, eu acho que eu tenho muito a amadurecer. E eu percebi que eu amadureci muito nesse último ano. Por andar nesse meio. E as pessoas, cara, elas negam essa possibilidade. O Napoleão Hill falava um pouco disso. Existe um tipo de alienação do sistema que faz as pessoas resistirem. E vou te dizer mais. Às vezes o próprio sucesso do ter afasta as pessoas do seu verdadeiro ser, porque os problemas eles nos levam a ressignificar. E aí volta ao assunto da mentoria. Por que eu vejo hoje tão disruptivo a questão de tu disponibilizar isso para as pessoas? Porque existe uma sede de busca e muita gente e as pessoas não estão achando os pontos. Não tem acesso. E quando eu mudo na minha empresa, sabe quem eu estou afetando? Eu digo sempre lá, eu estou afetando a geração que está em casa. Sim. Se o meu funcionário, se o meu colaborador não entender
e não botar o coração na empresa e não entender da onde sai e ele não levar isso, se ele for só uma pessoa que cumpre o seu papel de trabalhador, ele nunca vai passar, entendeu? Perfeito. Então, assim, ó, puxando um pouquinho da questão que tu falaste do arroz, de fato, e o produtor rural não é reconhecido porque nós também não Ah, sabemos comunicar isso. então, não, Então tem um grande trabalho para fazer aí. Eu te sim, digo assim, e ele tem que ser feito por quem vive na prática. Eu nunca vou conseguir ensinar o que tu carrega sem ter passado pela experiência que tu sim, passou. sim. Só que a experiência que tu passou, se ela não vier para cá e não começar a rodar aí no mundo, Ela fica guardada e se perde. a... exatamente. Não faz sentido. Conhecimento guardado não faz nenhum sentido você ter adquirido, se ele não for para transformar pessoas. O conhecimento tem que ser passado. E é isso que você decidiu fazer. E Nós isso é muito decidimos, bonito. né? Nós decidimos, claro, claro. Sabe uma coisa interessante que me veio à mente aqui agora? Quando eu te falei essa história do meu mestre, eu lembrei do seguinte: eu já tive vários ramos de atividade, e alguns deles eu já tive algumas padarias, né? E é muito claro, o brasileiro, se a gente for falar de um alimento que ele vai falar que é sagrado, ele vai falar que é o pão. O brasileiro é esse o hábito. Então, tem gente, eu tinha um padeiro que você podia fazer qualquer coisa, mas o pão você não podia pegar de qualquer jeito, fazer. Tinha um respeito pelo pão. E eu lembrei quando eu falei isso para você. O oriental o arroz. O respeito que eles têm pelo arroz. Pode até ser que foi isso que me fez, quando você perguntou o que fez eu me conectar com você. Pode até ser que tenha sido isso lá atrás, inconscientemente, porque eu tenho essa conexão oriental muito forte. Tenho isso na minha veia, né? E o ser humano está perdendo muito isso, esse contato com a natureza, o respeito tem que ter. Toda vez, a comida que eu te falei, o que me vem é isso. Eu imagino um produtor rural, o sol do meio-dia batendo na cabeça, suado, e naquele terreno, eu falo brejo, mas não é esse o nome, né? E colhendo, abaixado. E o que me vem à cabeça não é nem homens, me vê mulheres, me vem mulheres. Não tem como, cara. Só que as pessoas hoje não valorizam. Você vê a pessoa põe muito mais do que come, se perde em casa. Nunca teve isso. E não pode repetir, pode fazer o que for, mas assim, a gente precisa respeitar o trabalho, a quantidade de suor para aquele alimento chegar na mesa. E hoje, é bom que as pessoas saibam, talvez você saiba disso, mas uma das classes que tem maior índice de suicídio são os agricultores. Por conta de... É um povo trabalhador ao extremo, que acorda antes do sol nascer, trabalha com o dia inteiro até a noite, faz tudo que precisa ser feito, investe tudo que precisa, tem fé demais. E ainda assim, com tudo isso, se alguma coisa der errado na natureza, mesmo ele tendo feito tudo certo, não depende dele. Então, acho que é a única categoria que não depende exclusivamente dele. Ele pode fazer tudo certo. E aí você imagina, uma safra errada, 2 safras erradas, 3 safras erradas. Não tem como. Porque aí ele já perdeu tudo, ele já penhorou a casa, penhorou as máquinas, penhorou a fazenda e não resta mais nada. E esse cara não vê saída. Quando ele não vê saída... Eu tinha uma história de um cara aqui, pai de um amigo nosso conselheiro. Num evento ele falou assim, e nem o filho sabia que é amigo nosso aqui. Num evento ele falou assim, que a gente levantou essa questão. Ele contou a história dele e ele falou que não se matou. Sabe por quê? Ele não tinha dinheiro para comprar corda. E o filho dele estava no auditório e escutou isso. Então, irmão, é uma classe... É quem segura o Brasil. Você sabe disso, você que está aí, você sabe disso, que quem segura o Brasil é o agronegócio? É o agronegócio. Se não fosse ele, a gente estaria... Se não está bom por conta de governo, se não tivesse o agro, Deus me livre como nós estaríamos. Então é assim, quem não entender isso e não honrar, o mínimo que você pode fazer para honrar essas pessoas é não jogar fora alimento, é consumir da melhor forma possível para que pelo menos você honre
quem trabalhou para levar comida na sua mesa. E eu tô aqui na frente de um grande amigo que faz isso, que coloca arroz na mesa e já colocou de muita gente. Eu tenho certeza que na sua casa já passou um arroz que foi ou beneficiado ou produzido por uma das empresas do meu amigo Cleomar. Então, meu respeito por você, meu irmão. De verdade. De verdade. E quando você fala em mentoria, lembrei de uma coisa importante. Quero ver se você vai lembrar disso. Mentoria é muito importante e eu vou te dar uma base bíblica para isso, quer? Manda ver. É muito simples. Quem foi o homem mais sábio do mundo? Diz que até hoje não teve outro. Até hoje. Que a sabedoria veio direto de Deus. A Salomão. primeira. Salomão. E olha que interessante, ele pediu sabedoria para Deus, ou seja, ele já recebeu sabedoria. Poderia bastar, não poderia? Sábio. Ele precisava de mais sabedoria. Se Deus já deu para ele sabedoria. Mas ele era um sábio. E como sábio, sabe o que ele fez? Pelo menos que eu conheço. A primeira mentoria da história foi Salomão que fez, sabia? Não? Não. Sabe como que ele fez? Ele não satisfeito pelo conhecimento que ele tinha e pela sabedoria, ele pegou cada uma das tribos que existiam, que eram 12, e chamou o sábio de cada uma delas e trouxe para ficar perto de você, para ele aprender com eles. Ou seja, foi uma mentoria individual que ele fez. Pegou todas as tribos, um sábio de cada tribo, e trouxe para ele aprender com eles. A multidão de conselheiros, a sabedoria. Perfeito. Então, irmão, parabéns pelo caminho novo que está trilhando. Maravilhoso. Muita gente vai ser beneficiada. Tem um que beneficia arroz, né? Agora vai beneficiar pessoas. Glória a Deus, irmão. Que o número de pessoas que você possa ajudar seja parecido com os grãos de arroz que você já ajudou a beneficiar. Que Deus te abençoe. Amém. Deixa eu te falar assim, para nós ir para o encerramento. Você falou da questão do produtor, né? E até os últimos números que eu sabia, que eu sei hoje no Rio Grande do Sul, nesse ano de 2024, 2025, tinham sido 28 suicídios, né? De produtores que, por razões emocionais, né, não conseguiram suportar. Por pressão material, porque, como tu falou, o produtor trabalha muito, ele tem o mundo dele, e ele é fechado no mundo dele, criado com princípios, muito trabalho, honra a trabalho, e faz todo o esforço, a família depende disso. Quando isso aconteceu comigo, por várias falhas minhas, inclusive, que eu reconheço, hoje eu entendo isso, de imaturidade também, mas por fatores externos muito pesados. Crises de preço, crises de clima, me fizeram também chegar num ponto, quase um ponto zero. Eu digo que eu não cheguei a ter pensamentos suicidas, porque eu sempre tive uma parte de mim muito viva, que acho que veio na família, minha mãe tinha muita fé, e o produtor assim, ele é um homem de fé, né? Cara, muita ele fé. deve ser talvez das profissões que mais eu acredito tenha como grupo profissional de fé, porque o produtor, por natureza, ele tem fé. Sim. Porque a fé é imaginação, e ele está toda vez plantando, imaginando que vai colher melhor, que vai vender melhor, e aí num país em que isso não tem o devido respeito. Então, vou te dar um exemplo hoje. Hoje, a lavoura de arroz, o produtor plantou, sabendo que, correndo tudo bem, ele vai sair num prejuízo. Aí disse, por que plantou? Tudo indica, Emerson, que se correr tudo bem, ele vai sair no prejuízo. Os melhores produtores em produtividade tendem a terminar no zero se não mudar o que vai estar por vir, porque estoque de passagem,
consumo, oferta, conjuntura econômica, política, juros, blá, blá, blá. E ele não deixou de plantar. Pá, porque, cara, ele só sabe fazer isso. E outra, se parar, é pior. Então, assim, ó, por que a gente está nisso hoje? E eu vejo que isso aqui, olha, que isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui é um símbolo de uma oliveira, estrutura. Por que eu montei a mentoria? Porque eu percebi o seguinte, que quando eu passei a frequentar esses ambientes, esse ecossistema e outros que eu frequentei antes, eu mudei. Eu dei sentido para muita coisa que não tinha sentido. E aí você falou de a Salomão da sabedoria. Quando tu te preocupa em transferir isso, e criar ecossistemas, e criar ambientes que oportunizem as pessoas a se revisarem para evitar esse tipo de situação, no agro isso é muito... Porque o produtor é muito de trabalhar no que ele faz, ele não é aberto. Então, cabe a nós mexer com essas estruturas. Porque hoje a gente está também no meio que, de certa maneira, tu está mediando também o poder. Sim. Porque aqui é uma mediação de poder. Sim. Nós estamos mais perto de gente que está no poder. Com certeza. Porque as pessoas que estão no poder também precisam ser trabalhadas. Sim. Porque elas definem muitas vezes quem está aqui. Então, assim, ó, esse papel, porque a alienação é exatamente o que não faz esse link. E a própria mudança de estrutura de poder precisa de pessoas acordadas para que realmente tomem decisões que tem coisas que não dependem do produtor, depende de quem está no poder. Isso. Então, precisa do nosso posicionamento para que isso no futuro seja evitado, porque nossos filhos não passem por isso. Então, assim, ó, são coisas que aparentemente parecem ser óbvias, mas se não são ditas e não são aplicadas, elas passam batido. Verdade. E outra coisa que eu queria aproveitar, assim, para... Agora tu falaste no arroz e tudo, e aí, falando um pouquinho do projeto aqui que a gente está conduzindo, eu vejo, assim, que o projeto, por exemplo, Alimentos Família Marçal, ele está trazendo um conceito de família, um conceito de gente de princípios, valores e espiritualidade. É preciso que usar esse projeto para as pessoas acessarem conhecimento, e isso está no nosso projeto. A gente disponibilizar para quem consumir esses produtos, vai ter acesso diferenciado. Não é simplesmente comprar um arroz como alimento, ele vai levar mais do que isso. Porque senão não teria sentido lançar um pacote de arroz Família Marçal se não é para entregar algo muito superior, além do que propriamente o alimento nutricional. Sim. A gente quer entregar um conceito. Tá fazendo isso para vender? Não. Não, estamos fazendo isso para honrar o alimento, mas para principalmente honrar o consumidor, porque se isso gerar transformação, porque a dona de casa, a mãe, ela é muito deixada de lado também. Sim. Porque ela fica no papel dela, muitas vezes, e não acessa certas coisas. Então, o que a gente quer levar? A gente quer levar também para esse povo algum tipo de alimento de conhecimento, alimento espiritual, conceito. Então, tudo isso está num pacote. Vai ter... Mas como assim? Espera que tu vai entender. Quando começar a rodar nosso programa, você vê o que vai virar esse conceito de alimento que a gente está levando para a população brasileira. Está fazendo marketing? Tô. Está fazendo brand? Tô. Mas é positivo. É para dizer o seguinte, que nós não vamos entregar só o arroz. Entende? Então, assim, por quê? Porque nós estamos discutindo esses conceitos, Emerson. Estamos discutindo o conceito de conhecimento, de sabedoria, servidão. Por quê? Porque isso não é uma coisa da cabeça do Cleomar ou o Pablo, que é algo de um ecossistema em que pessoas como nós estão interagindo todos os dias para construir conceitos, para disponibilizar isso, para poder mudar a base das coisas. Porque se nós não mudar a base aqui, nós não mudamos a parte de cima. Então, precisamos acordar as bases para mudar o todo.
E um país como o Brasil, que a gente sabe que e chegou o momento. A gente dizia que o Brasil ia ser o país, de fato, chegou o momento. A nossa pátria está por explodir a qualquer momento. São umas mexidinhas aí. E aí nós precisamos de pessoas preparadas para isso. Isso. E as mentorias, elas vêm para entregar exatamente essa transformação. Concordo. Então, meu amigo, essa é uma mensagem simples, de alguém simples, mas que já viveu muita coisa, e já passou por muita dor. E te digo o seguinte, eu me sinto muito abençoado por ainda estar aqui, por ter tido a oportunidade de ser pai e por estar percebendo que, e aí eu quero honrar porque através, foi o meu mentor que me colocou nesse caminho da mentoria. Eu não entraria nisso, não entraria nesse processo de ousar me tornar mentor se não fosse uma indicação de um mentor maior. E aí quando tu percebe que o verdadeiro mentor é Cristo e que o verdadeiro mentor que inspira, o nosso mentor humano hoje aqui no ecossistema é o maior mentor, né? Que está ligado à sabedoria, que ele é a própria sabedoria. É a própria sabedoria. Aí, Emerson, muda completamente a conversa e nos dá paz para dizer o que a gente está dizendo aqui, meu irmão. Então é isso, tá? Essa aí é o despertar que a gente quer trazer. Aquilo que fez bem para nós, a gente quer colocar a serviço das outras pessoas que ainda não acessaram esse caminho. Glória a Deus, irmão. Despede o pessoal lá. Queria ficar com você mais horas, mas nós passamos muito do horário. Entramos no horário do próximo, mas não tem problema. Valeu. Vamos embora, é bom demais estar com pela você. oportunidade. Tamo junto e vamos na jornada. Valeu. Pessoal, foi bom demais. A gente falar, vamos respeitar os produtores rurais, todas as pessoas do agro. É o que seguram, o que sustentam. Toda vez que você for pôr o seu prato lá, lembra quanto suor teve para aquele alimento estar ali na sua frente. Chega fácil na sua mesa por causa de todo o trabalho que eles têm no campo. Vamos valorizar isso. E agora, e vocês que são empresários, não percam a oportunidade de andar com o Cleomar, aprender com ele. Vai ensinar o caminho das pedras. Se mentoria não fosse bom, não te fizesse adquirir mais sabedoria, Salomão, que ainda é considerado o homem mais sábio que já pisou na face da terra, não teria buscado os mais sábios da região para aprender com eles. Então, não faz nenhum sentido você andar sozinho. Vai perder tempo, pode dar certo, mas você vai demorar muito. O mentor te acelera, faz você chegar mais rápido onde você quer, encurta caminho, não te deixa errar. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo Mestre Talks. Obrigado. Valeu, irmão.